Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do trimestre. E nosso tema nesse trimestre é valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Infelizmente, a igreja está passando por algumas situações aí, como a gente vai ver nessa lição, alguns temas sobre eutanásia, sobre aborto, sobre várias situações que, vamos dizer assim, que são do nosso dia a dia, que estão colocando em pauta no plenário, que tem vários políticos que defendem, vários teólogos que defendem, a teologia que pode, isso que não pode. Mas nós vamos ver, meus irmãos, o que exatamente nós temos que defender, o que o cristão tem que defender. Então, a nossa primeira lição é o que é ética cristã. Primeiro, o que é ética? Ética são princípios ao qual nós temos que defender. Quais são os princípios que regem a nossa vida? O princípio, meus irmãos, qual o tipo de conduta, de noção que nós temos acerca das coisas? Que tipo de conduta que nós temos que ser? Qual é aquilo que realmente nós somos? O que nós defendemos? O que nós realmente estamos professando? Que tipo de pessoa, que tipo de coisa a gente coloca à frente? Então, ética é as coisas que nós somos. Os valores que nós defendemos. Resumindo, ética são os valores que nós defendemos. E os valores cristãos? Por isso que está falando ética cristã. Quais valores cristão que nós defendemos? No nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios capítulo 10, 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então nós vemos aqui que ética é isso. As coisas estão aí, mas não me convém. As coisas estão aí, mas não edifica. E o que exatamente o apóstolo Paulo estava dizendo é que tem coisas que pode ser que o crente pode até fazer, mas não vai edificar em nada. Que o crente pode até fazer, só que não vai o quê? Só que não convém. É o quê? É pecado. Mas na nossa verdade prática, as escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Então vai colocar o que é exatamente, que tipo de situação nós podemos viver, nós podemos fazer. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Os pais aqui eram lá do Egito, as pessoas que saíram do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito e que passou pelo deserto. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo qual foram prostrados no deserto. Ou seja, ficaram no deserto, não entraram na terra prometida. E essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Comeram e beberam ali, ficaram adorando, de repente até o bezerro de ouro ali, que estava ali. Então nós vemos o quê? Que está colocando uma situação. Porque se eles realmente tivessem ética, tivessem moral ali, para colocar isso em prática, com certeza não daria espaço para pecar contra Deus e entrariam na terra prometida. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. A prostituição aqui, claro, falando do bezerro ali, alguns dizem que não foi só adoração ao bezerro, teve questões ali muito sérias, que coabitaram com animais, coabitaram com crianças, coabitaram com velhos, segundo os historiadores. Mas também a prostituição aqui pode estar relacionada ao livro de Oséias, quando a nação de Israel começou a adorar outros deuses, foi chamado de prostituta, que chama de prostituição, estava se prostituindo com outros deuses. Então aqui pode ser relacionado a isso também, estar adorando a outros deuses e ser uma prostituição, ou seja, está traindo a Deus. E o versículo 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuidam estar em pé, olhe, não caia. Ou seja,
todas as coisas nós estamos sujeitos nessa vida. Então nós somos sujeitos a várias situações. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca dizendo, ó, quem vocês são? Que tipo de situação vocês estão vivendo? De que forma que vocês encaram isso? Que tipo de pessoas vocês são? Né? Porque ética é isso. Se eles tivessem uma ética mais aprofundada, se realmente fossem éticos, não fariam aquilo que eles fizeram. Ó, Moisés subiu no monte, demorou para descer, já fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, dançar, folgar e ficaram, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Depois alguma coisa acontecia, eles iam lá e murmuravam contra Deus. Então veja, irmãos, se eles realmente soubessem quem eles eram, com certeza muitos teriam entrado na terra prometida. A nossa introdução. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre, veremos que a ética cristã difere da secular. Difere da secular em que sentido? Na questões de defender questões morais, questões do dia a dia. Isso que difere. Porque hoje, muitos defendem o aborto. Ah, essa mulher foi estuprada, como está alguns temas relacionados. Muitos defendem a eutanásia. Ah, porque e se a pessoa está sofrendo lá e tal, vamos acabar com o sofrimento dela. Então, meus irmãos, essa é a ética para alguns, mas para nós não. Você tem que defender os valores morais que você acha pela palavra de Deus, você acha não, que você sabe que pela palavra de Deus está certo. E até mesmo uma ética secular, alguns princípios básicos aí do dia a dia de cidadania que precisa também ser defendido pelo crente. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam a doutrina cristã, é relevante identificarmos os princípios fundamentais da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Então aqui, eu achei essa palavra relativizam. Achei essa questão interessante. Por quê? Porque tudo é relativo, tudo pode, depende da forma que você enxerga. Porque se você enxergar que está errado, mas se você enxergar que está certo, está certo. Então esse tipo de pessoa não tem um padrão. Né? Para ela, a ética é aquilo que ela vê no momento que está certo, então é o padrão que ela defende. Mas o padrão que nós defendemos não é assim. Aquilo que é errado e aquilo que está certo é o certo. Então não pode relativizar nada para nós. Porque nós temos que ter uma conduta séria e centrada. Eu sei que a igreja hoje está com muita dificuldade, aquilo que era errado no passado hoje é certo, algumas doutrinas, alguns usos e costumes foram defendidos erroneamente, porém, nós temos que criar uma identidade para nós, porque aquilo que passou, passou. E aí a igreja hoje está defendendo várias teses que lá na frente vai ver que também hoje está errado. Mas a palavra de Deus ela não muda. A nossa consciência de defender os valores cristãos, de valores morais para a nossa vida espiritual não pode mudar. A igreja pode mudar os seus usos e costumes, mas a doutrina também não muda. Porque doutrina não é usos e costumes. Doutrina é o ensino da palavra. É saber a ética cristã, é saber quais os valores que nós temos que defender. Usos e costumes é o padrão que as denominações defendem, que acha mais correto os membros da congregação ou da comunidade para poder se portar. Tópico 1. O conceito de ética cristã. Definição geral. A palavra ética possui a origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo devemos defini-los separadamente. Então aqui nós vamos ver ética moral, ética cristã e princípios da ética cristã. A palavra ela vem do grego, a nossa língua portuguesa, muitas palavras vêm do grego, mas também nós somos autossuficientes em muitas palavras. Mas aqui, a ética aqui ela vai dizer o quê? Costumes. Quando nós temos costume de fazer alguma coisa, é que nós já defendemos algo. Nós defendemos certos padrões. Então, por isso que nós temos costumes em fazer em determinados hábitos. E aqui, na ética moral, enquanto ciência, a ética pode ser entendida como área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotados por uma sociedade. Ou seja, os fundamentos que regem aquela sociedade, que tem padrão naquela sociedade. Porque a gente vê, às vezes, o racismo é padrão de determinada sociedade. Lógico, um grupo seleto, um grupo pequeno, mas é o padrão.
Quando nós vemos o arianismo na época de Hitler, que Hitler fez a cabeça de muita gente, é o padrão moral deles. Eles não aceitavam outro povo. Para ele, outro povo tinha que ser submisso. Então é o padrão que eles adotaram. Mas aqui também, por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Então, a moral, ela é isso mesmo. A regra social, de que forma que a gente encara essa regra, de que forma que a gente coloca essa regra. Será que essa regra é certa para nós? Será que é errado para nós? De que forma que a gente conseguimos ver essa regra sendo colocada em prática? E a 3, a ética cristã, diz assim: tem como objetivo, a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Então nós temos que nos comportar acerca daquilo que está nas escrituras sagradas, aquilo que a escritura sagrada tem como princípio e fundamento, que é a oração, a leitura da palavra, conhecer a Cristo, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, estar com o Senhor. Tudo isso é ética cristã. Isso é o fundamento para o cristão. Oração e leitura da palavra, isso tem que ser fundamento na regra de fé, na ética de fé, na ética cristã do cristão. Então veja que aqui o comentarista aqui, ele está dizendo que o fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Nós vemos quando Jesus ele fala, orar e vigiar, nós temos que orar e aprender acerca da palavra. Mas por que a oração às vezes vem primeiro, antes da leitura da palavra? Por que a gente vê que às vezes algumas coisas são colocadas primeiro? Porque a oração é necessária para nós entendermos a palavra, para nós discernirmos a palavra. Com humildade, orando e buscando a Deus, nós conseguimos discernir e absorver acerca da palavra. Então, desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Bons costumes, não está querendo relacionar costumes. Tem que ser, o padrão tem que ser esse tipo de roupa. Não. Os bons costumes. Que o apóstolo Paulo fala que a gente não deve andar dando escândalo. E de que forma que é o padrão que não se dê escândalo? Então veja que aqui está querendo dizer privar pelos bons costumes, guardar os bons costumes, ter bons costumes, fazer com que outras pessoas também tenham um exemplo de bons costumes. E o 4, princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Esse é o princípio da ética. O quê? Nós temos um Deus que priva pela moral, por obediência às coisas morais acerca da cidadania, acerca de viver bem com os irmãos, acerca de estar bem. Então Deus que vai estar privando pelo quê? Pelo aquilo que é correto, pelo aquilo que a gente sabe que é errado, e a gente quer fazer vistas grossas, para dizer que não é errado, mas que é errado. E o tópico 2, fundamentos da ética cristã. Neste tópico mostraremos os principais seções bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E o tópico 1, a parte 1, o decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Então, fundamentos da ética cristã. Qual foi o primeiro fundamento da ética cristã na igreja, no deserto? Foi o quê? Foi estar o decálogo. O decálogo, ele abre, meus irmãos, para outras leis. Ele abre para outras leis. É claro que eles colocaram, os hebreus naquela época colocaram várias regrinhas, mas se abre para outras leis. Então o decálogo era o padrão moral para que eles pudessem, para que eles seguissem naquele momento. Como que? Todo país ou toda nação tem a sua regra, tem as suas leis. E essas eram as leis que eles deveriam guardar quando estivessem indo para a terra prometida, em caminho para a terra prometida. Antes até mesmo de Moisés, eu até comentei já fiz até comentários sobre isso, acerca de Hammurabi, um rei que viveu antes de Moisés, que já tinha algumas regras acerca do que era a nação, já tinha um padrão de ética para a sua nação. Qual é o padrão de ética para a nossa nação? O problema é que a nossa nação tem várias cláusulas que se abrem para outras cláusulas, que se abrem para outras. Então, às vezes, nós vemos que a nossa legislação aqui não tem um certo padrão. A nossa lei, ela é baseada na Bíblia Sagrada. Mas o que acontece? Nós temos uma cultura
de que se abre lei, até beneficiar aquela pessoa, aquele ou aquela. Mas aqui, nós vemos que o decálogo não. O decálogo servia para todos. Não existia essas aberturas. Existiam outras leis acerca do decálogo, mas não existia abertura de absolvição, né? Não existia absolvição. Nós vemos ali uma mulher que tinha umas filhas, que o marido morreu, que ela não poderia requerer da terra. Ali foi uma exceção. Mas aqui, no 2 aqui, os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais, sociais e espirituais. Então os profetas, eles chamaram a atenção do povo acerca do que eles estavam fazendo. Tanto com o decálogo, que eles estavam explorando os mais pobres, quanto também na questão espiritual, que eles estavam sendo o quê? Homens que estavam sendo idólatras, pessoas idólatras naquele momento. E os evangelhos. Os evangelhos são as boas novas de Cristo. A mensagem registrada pelos evangelhos contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado e ofertas de perdão, esperança de salvação e santidade de vida. Então, o evangelho, ele não veio para abolir aquilo que era, tirar aquilo que era ética no Antigo Testamento, não. Ele veio complementar aquilo que era ética no Antigo Testamento, com boas novas, com arrependimento, com busca, com súplicas, para que o povo pudesse viver melhor. Então a ética, meus irmãos, ela não vem para prejudicar o povo, ela vem para ajudar o povo a viver melhor uns com os outros, para ajudar o povo a viver melhor com o Senhor seu Deus, respeitar o Senhor seu Deus e estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o 3, o Sermão do Monte, aqui tá errado aqui, porque tá errado não, né? Ele não colocou outro tópico. Mas aqui nós vemos o 3 de novo, o Sermão do Monte, que é o quê? Que complementa os evangelhos, complementando os evangelhos. Então, o Sermão do Monte. Esse sermão contém princípios do mais alto ideal moral. Neles são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Então, Jesus ele vai trazendo para as pessoas ali, fazendo uma reflexão ali para aquele povo, para dizer, olha, não pense que as boas novas não, que vai abolir aquilo que está no decálogo, nas leis. Claro que tem muita coisa ali que é absurda, porém, olha, o divórcio ainda continua errado, o adultério continua errado. Essas coisas não condiz com o amor de Deus para vocês. Então aqui Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele traz uma reflexão acerca daquilo que era o decálogo. E também a parte 4, as epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus, com o Estado, com o próximo, a justiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento. Então o apóstolo Paulo, ele provavelmente foi casado sim, por isso que ele fala acerca do casamento. Então quem falar acerca do casamento pode falar, aquele que é casado pode falar acerca do casamento. Então o apóstolo Paulo ele vai falando acerca do casamento. E o apóstolo Paulo vai destrinchando acerca do casamento de várias coisas. Por quê? Porque ele poderia falar, eu estou falando do casamento mesmo, porque muitos questionam, Paulo foi casado, não foi casado? É muito provável que ele foi, porque ele foi lá na frente só que ele virou apóstolo. Ele fala do casamento de uma forma profunda. E também o tópico 3. E voltando, as questões, eu falo de questões sociais, falo de que os irmãos estão vendo a minha filha aqui, ela está fazendo uma bagunça aqui, meus irmãos, que os irmãos não imaginam. Mas, nós vemos que nessa questão aqui, o apóstolo Paulo ele vai tratar de coisas sociais, não só apenas de coisas espirituais, mas de coisas sociais do dia a dia, como nós temos que encarar as certas coisas, respeitar as leis do nosso país, onde nós vivemos, e várias situações, para quê? Para que nós venhamos viver melhor. Então a ética, repetindo, ela serve para nós viver melhor como Estado, viver melhor como cidadão, viver melhor para com Deus. E o tópico 3, chamados para viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Então, Deus criou um padrão para eles que eles deveriam seguir. O que eles fizeram? Infringiram essa lei. Fugiram da ética que Deus tinha colocado para eles. E a parte 1, não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica, muito abastada. Claro, onde existe gente rica, também existe gente pobre que vive na classe social mais baixa, porque como o rico vai sobreviver, né? Quem vai fazer o serviço que o rico não quer fazer? Mas então existiam classes sociais, mas era uma cidade muito rica.
E o apóstolo Paulo teve muitos problemas com essa igreja, muitos mesmo, essa igreja cheia de dons, mas que deu muitos problemas. E então o apóstolo Paulo ele coloca o quê? Não cobiceis as coisas más, né? Porque cobiçar as coisas más foge da ética que foi estabelecida, que foi direcionada por Deus para que o apóstolo Paulo pudesse colocar a igreja. Não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Irmãos, Moisés, quando ele colocou a questão da idolatria, ele colocou a idolatria pau, pedra, que existia muito naquela época. O apóstolo Paulo ele já vai mais além. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Tudo aquilo que você adora mais, ou você reverencia mais, ou você dá mais importância do que a Deus, é uma idolatria da minha parte, ou da sua parte, que toma esse tipo de atitude. E o 3, não nos prostituamos, à luz da história dos israelitas, do apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. Irmãos, aqui, a igreja de Corinto aqui, o filho deitando com a mãe do pai, que às vezes não era a mãe dele, mas era a mãe do pai, não, a esposa do pai, que às vezes não era a mãe dele. Existia tudo isso, mas também aquilo que nós falamos no começo, que às vezes prostituição não é apenas o relacionamento sexual em si, mas também adorar a outros deuses no Antigo Testamento, nos profetas. E nós vemos o exemplo de Oséias, acerca de como Deus via eles adorando a outro Deus. Mas mesmo assim, Deus ia lá, resgatava como um símbolo de Oséias comprando Gomer. E nós vemos ali que é um simbolismo acerca do que o povo estava fazendo com as coisas de Deus. E nossa conclusão: a Bíblia Sagrada é o fundamento para viver ético moral dos cristãos e a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Então nós não podemos fugir da conduta, da ética que nós temos, a Bíblia Sagrada, que é a nossa ética de fé, a nossa ética cristã. É aquilo que nós temos que seguir. Mas um adota essa linha, outro adota outra linha teológica, e fica nessa briga teológica. Mas nós não. Nós temos que crer em Deus e saber que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, nós temos que seguir a Cristo. Retendo o que é bom, jogando fora aquilo que não é, mas sempre caminhando, porque Jesus, ele que morreu na cruz por nós. Não foi pastor, não foi irmão, eles velam pela nossa alma, como a nossa última lição estava dizendo no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Porém, nós temos que saber que o homem também é sujeito a falhas, mas Jesus nunca falhou conosco. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.